Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro caderno do mundo que tem conteúdo. Só o Descomplica para fazer isso por você, né? Deixa eu me apresentar, meu nome é Rafael Cunha, eu sou professor de redação do Descomplica e hoje nós vamos falar sobre o Enem, a prova de redação do Enem, a dissertação argumentativa do Enem. E eu prometo para vocês que daqui a 10 a 15 minutinhos, quando acabar essa videoaula, você vai ter muitos elementos a mais para construir a sua redação e conseguir a tão sonhada nota 1000. Vamos junto? Bom, pessoal, então vamos lá. Você já deve saber que a prova do Enem ela vai pedir que você escreva uma dissertação argumentativa com espaço que vai de 8 até 30 linhas. Vão por mim. As maiores notas têm a ver com redações que conseguem utilizar um maior número de linhas, normalmente entre 25 e 30. Pensando em 30 linhas como máximo, você tem sempre que lembrar da estrutura da redação. Sua redação, assim como quase tudo na vida, vai ter início, vai ter meio e vai ter fim. E cada uma dessas partes tem nomes específicos. Introdução é o início, desenvolvimento é o meio, conclusão é o fim. Uma coisa que sempre perguntam é, precisa colocar o título? Olha, galera, no Enem o título é facultativo, é uma possibilidade. E se você olhar aí no seu caderno, a gente até deixou uma linha para você colocar o título, desde que ele seja um título super interessante, super inteligente, que atrai a atenção da banca e consiga, de alguma forma, seduzir o leitor. Mas a gente fala sobre isso no final. Eu quero ir para a introdução e falar sobre as funções desse primeiro parágrafo, que é tão importante e é como se fosse um grande cartão de visitas da sua redação. Então vamos lá. Sobre a introdução, primeiro você já viu aí que a gente, na folha do seu caderno, a gente simulou o espaço em que vai aparecer a sua redação, 30 linhas. E a gente separou mais ou menos de 4 a 6 linhas para você fazer a sua introdução e cumprir as duas funções. Que duas funções são essas? Função número 1, você tem que contextualizar a proposta do tema. Função número 2, você tem que indicar uma abordagem, ou seja, construir uma tese para aquela proposta. Se você cumprir essas duas funções, vou repetir, contextualizar o tema e depois sugerir uma abordagem para ele, você vai causar uma boa impressão na banca e provavelmente seu cartão de visitas vai ser bem aceito. Para você causar essa boa impressão cumprindo as funções, você vai ter que escolher uma estratégia. Muita gente pergunta para mim, Rafael, como é que eu começo a minha redação? E você pode escolher uma de uma série de alternativas. Por exemplo, você pode começar a sua redação fazendo uma referência histórica, ou seja, buscando no passado algo que tem a ver com o tema e depois trazendo para o presente. Outra possibilidade é você fazer uma citação cultural, uma referência cultural. Já imaginou você começar um texto citando Aristóteles, citando Machado de Assis, citando Lavoisier e seu princípio de conservação das massas na química? Se você conseguir fazer esse tipo de referência cultural interdisciplinar, vai causar uma boa impressão. Se alguém quiser alguma coisa mais simples, mais direta, mais prática, mais objetiva, eu dou a dica, usa flashes. O que são os flashes? São simplesmente referências, quase como spots de luz, para o cara que está lendo, o cara da banca, ter uma noção geral daquilo que você vai falar. Como assim? Digamos que você queira falar sobre violência nas grandes cidades brasileiras. Por que não começar com assaltos, sequestros, homicídios, balas perdidas? Todos esses elementos compõem o dia a dia de um cidadão que vive nas grandes cidades brasileiras. Olha o que eu fiz. Eu fiz várias referências, vários flashes ligados à violência e contextualizei a proposta, mostrando o quanto ela é relevante, o quanto ela é importante na sua construção textual. A segunda função, depois de contextualizar, é apresentar a sua visão, sua ideia central, seu argumento central, que é a sua tese. Como é que você vai fazer isso? A melhor forma, a forma mais simples, é você indicando para a banca que caminho você vai seguir. Se você vai utilizar um argumento de ordem social, ou cultural, ou político, ou científico, fala isso para a banca. Olha, seja por fatores de ordem cultural, seja por fatores de ordem política, devemos avaliar tal questão. Quando eu cito fatores de ordem cultural e fatores de ordem política, sem repetir as palavras, tá? Eu estou aqui num exemplo. Quando você diz isso, você traz para a banca um mapa daquilo que vai ser abordado depois na sua redação. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento. Olha, você já contextualizou a proposta e já indicou uma abordagem apresentando uma tese. Agora é hora de usar argumentos
para defender a sua tese. Como é que você vai fazer isso ao longo do desenvolvimento? Primeiro, você tem que definir o número de parágrafos de desenvolvimento com o que você vai trabalhar. Eu normalmente sugiro no Enem 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com algo entre 8 e 10 linhas. Você pode ver aí no seu caderno que a gente fez exatamente essa separação, né? 2 parágrafos de 8 a 10 linhas. Algumas pessoas podem perguntar, Rafael, se eu quiser fazer com 3 parágrafos de desenvolvimento, fora introdução e conclusão, eu posso? A resposta é pode sim, essa é apenas uma sugestão, que me parece para o Enem a que te faz ter mais chances de conseguir as notas mais altas. Por quê? Quando você separa em 2 parágrafos, você consegue aprofundar bem cada um dos seus argumentos. Lembra? Cada parágrafo deve trabalhar apenas um argumento principal. Como é que você estrutura esse argumento? Você pode olhar aí, está tudo mastigadinho. Primeiro, você vai elaborar um tópico frasal. Está escrito. O que é um tópico frasal? É a ideia central do seu parágrafo. Lembra o que eu falei? Em primeiro lugar, devemos considerar os fatores culturais que influenciam esse processo. Ponto. Veja que eu estou falando de forma genérica, tá? Fatores culturais, essa é a ideia central, é a partir daí que eu vou aprofundar o meu argumento. Esse aprofundamento se chama ampliação. Você pode ver aqui, está escrito. Você vai aprofundar com uma ampliação. Essa ampliação pode surgir de várias formas. Você pode explicar que fatores culturais são esses, no exemplo. Você pode dar exemplos. Você pode utilizar o testemunho de autoridade, o argumento de autoridade. Você pode apresentar dados estatísticos. Você pode, inclusive, fazer uma referência cultural, colocando uma comparação com outra localidade ou outra época. Se você utilizar uma dessas estratégias, você vai aprofundar o seu argumento e, com certeza, encaminhar o seu leitor para aquele que é o seu maior objetivo, que é o convencimento dele. Um argumento só, um parágrafo só não é suficiente. É importante que você faça 2 parágrafos, os 2 com a mesma estrutura, tanto que a gente colocou aí 2 vezes. Mesma coisa, mais um tópico frasal, se você falou dos aspectos culturais, agora seriam os aspectos políticos, por exemplo. Mais uma ampliação em que você vai colocar exemplos, explicações, dados estatísticos, testemunhos de autoridade, o argumento de autoridade e até mesmo, quem sabe, uma comparação com algum outro local, que acontece nos Estados Unidos ou que acontece na Europa, por exemplo. E aí você pode encaminhar o seu texto finalmente para uma conclusão. A conclusão é fundamental e se estivermos falando de Enem, isso tem tudo a ver com proposta de intervenção. Mas sobre isso a gente vai falar já já. Pessoal, sobre a conclusão, 4 a 6 linhas também. O que você tem que fazer na conclusão pensando no Enem? Primeira coisa, você vai mostrar para a banca que você está concluindo. Então, você vai utilizar um conectivo conclusivo como, portanto, então, desse modo, dessa forma. Depois de utilizar o conectivo conclusivo, você tem que retomar a sua tese. Lembra aquela tese que estava na introdução? Você retoma aqui, reafirmando aquilo que você pensa e mostrando para a banca que, de uma vez por todas, sua argumentação foi, ou deveria ter sido, de fato convincente. E pensando em termos de Enem, você precisa de um algo mais. Que algo mais é esse? A proposta de intervenção. Ou, de forma bem simplista, você apresentar soluções para um problema que, de alguma forma, foi trabalhado ao longo do seu desenvolvimento. Como é que você trabalha essas soluções? Minha dica é que você responda 4 perguntas. Quem vai ser o agente da solução? Por isso que a gente colocou aqui no seu caderno, olha, escolher agentes de intervenção. Quem é que vai fazer alguma coisa? É o governo? É a mídia? São as ONGs? É a escola com a família no processo educacional? Escolhe o seu agente. Depois, o que esse agente vai fazer? Depois, como aquele agente vai implementar a ação? E por último, para quê? Com que finalidade? Se você não entendeu, 4 perguntas de novo. Quem faz? O que será feito? Como será implementado? E para quê? Com qual objetivo ou qual finalidade? Se você conseguir responder essas 4 perguntas, mostrando para a banca que o seu texto está sendo finalizado e você está, sim, apresentando proposta de intervenção para uma problemática que foi desenvolvida, você está garantindo pontos fundamentais numa das competências do Enem, de proposta de intervenção, que vale nada mais, nada menos do que 200 pontos. E aí, se você tiver conseguido escrever isso tudo em até 29 linhas, você tem espaço para mais uma linha, lembra? Do título. Aquele que estava lá no início, você só coloca o título no final. Vai deixar uma linha
e você coloca um título bem sugestivo, bem interessante, para fazer com que o leitor tenha vontade de ler o seu texto. Se você fizer tudo isso bonitinho, você vai ser avaliado pelas 5 competências do Enem: adequação à norma culta da língua portuguesa, adequação ao tema e ao tipo de texto, coerência argumentativa, coesão textual e proposta de intervenção, cada uma delas valendo 200 pontos, e aí, finalmente, você pode atingir a tão sonhada nota 1000. Pessoal, se vocês gostaram, eu tenho uma bela dica para dar para vocês. No Descomplica, existem centenas, talvez milhares de vídeos, não só sobre redação, mas sobre todas as outras matérias preparatórias para o Enem. De redação, vários vídeos comigo, você vai ver técnicas para fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, discussões temáticas, e você pode apresentar uma redação e vai tê-la corrigida e vai receber uma nota sabendo onde é que você acertou e onde é que você errou, e sua preparação vai ser muito mais descomplicada. Além disso, a gente tem preparação não só para o Enem, tá? Pode ser para medicina, pode ser para os vestibulares de São Paulo e vestibulares do Brasil inteiro. O que não falta é conteúdo preparatório para você arrebentar em qualquer vestibular por aí.